Mas vamos lá então, vamos para a segunda parte. A Joyce deu uma explicação boa sobre a realidade da igreja. Por que ela fez essa introdução? Para nós entendermos o que Jesus estava querendo falar. Entender o porquê que ele estava falando aquilo. Por que ele falou que lá era o trono de Satanás? Por que ele falou de Balaão? Por que ele falou sobre o que a igreja estava fazendo? E vamos então usar toda essa informação boa que a Joyce deu para nós e vamos aplicar na nossa vida, tá bom? Por favor. A apostila, eu vou usar a apostila, tá? Então, se você está com a tua apostila, página 34, tá bom? Da tua apostila. Página 34 da sua apostila. Vamos para o segundo ponto. A Joyce ficou na introdução e o primeiro ponto. Então, vamos para o segundo ponto, que é Cristo faz um diagnóstico da igreja e identifica a fonte do pecado. Está lá no verso 13 de Apocalipse 2, tá bom? Eu vou ler aqui, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas teve um fim ruim, né? Um fim não muito bom, mas ele foi chamado de fiel por Deus. Jesus falou que ele era meu fiel. Jesus falou que Antipas era o meu fiel. Agora imagine Jesus falando para vocês, te chamando de meu fiel, meu servo fiel, meu amigo fiel. Aquele que é fiel. Porque Antipas, por mais que na cidade de Pérgamo tinha o trono de Satanás, Antipas não tinha Satanás como o rei dele. E essa foi a diferença na vida dele. Satanás podia ter, sim, o trono dele naquela cidade, como ele tinha, como a Joyce mostrou para nós, através do politeísmo. Ele tinha espaço, ele tinha o reinado dele ali. Mas Antipas não tinha Satanás como o rei dele. O rei de Antipas era o Senhor Jesus, só. Só o Senhor Jesus era o rei dele. Satanás, ele está no trono, e ele estava no trono, e está no trono ainda hoje, em muitas cidades, muitas casas e muitas vidas, porque nós deixamos, porque nós colocamos ele ali. Isso aconteceu lá no início, lá em Gênesis. Lá em Gênesis começou tudo isso. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles decidiram desobedecer a Deus, ali eles deram o trono para que Satanás sentasse. Não era só em Pérgamo isso. Não foi só lá. Ainda é até hoje. E se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos as decisões, as escolhas certas, a nossa casa, o nosso lar, pode ser um trono onde Satanás se assenta. Na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Satanás pode ser o rei, pode estar reinando. Ali em Lucas 4, abre ali em Lucas 4. Depois a gente volta aqui para o Apocalipse, tá? Abre ali em Lucas 4. Lucas 4, 6. Vamos lá, só o 4, 6, tá? Tentação de Jesus. Estava no deserto. O diabo estava falando com Jesus. E o diabo disse o seguinte: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos,
porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. O diabo levou Jesus e mostrou os reinos, o mundo, e falou, está vendo tudo isso aqui? É meu. Eu sou o rei. É meu. Porque me foi dado. Porque o homem me entregou. Porque as pessoas me entregaram. E eu reino nisso. E eu posso dar a quem eu quiser dar. E Jesus não falou, mentiroso, não é seu nada. Não, porque realmente é assim que acontece. O diabo vai ter legalidade onde nós deixarmos que ele tenha legalidade. Então ele vai reinar. Então ele vai fazer daquela casa, daquela vida, daquele reino, daquela cidade, ele vai fazer o reinado dele. E o reinado do diabo é morte, é mentira, é roubo, destruição, fracasso, desunião, dor. Já deu para entender, né? Não é coisa boa. Mas ele só vai estar ali se nós deixarmos. Nós deixarmos. E essa é uma missão dada a nós como igreja de Cristo. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Levanta a mão se você é igreja de Cristo. Dá uma balançadinha. Você é a igreja de Cristo. Esse trono de Satanás não subsiste se você não permitir que ele subexista. Ele não vai continuar reinando se você não permitir que ele reine. Se ele ainda reina, a culpa é nossa. Se ele ainda reina, é porque nós deixamos. É porque nós estamos calados. É porque nós olhamos como a igreja de Pérgamo fazia, olhava e não fazia nada. E aí é o próximo ponto. Não, volta um, por favor. Isso. Cristo diagnostica a igreja e julga os que se rendem ao pecado. Volta lá para Apocalipse. 2. Eu não vou ler tudo, tá bom? Porque está do 12 até o 16, mas vamos remir aqui um pouco o tempo. Vamos ler do 14. 2,14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A Joyce explicou sobre Balaão, uma figura bem conhecida, mas o amigo de Balaão é bem mais conhecido do que Balaão foi. O jumentinho de Balaão, a mula de Balaão. Quem aqui nunca ouviu falar da mula que falou? Todo mundo sabe que a mula de Balaão falou. Agora, se perguntar quem é Balaão, alguns ainda vão ficar, será que era aquele outro? Mas a mula dele falou. Balaão foi tão contra a vontade de Deus, foi tão cego à vontade de Deus, que Deus precisou usar uma mula para falar com Balaão. A mula tinha mais visão do que Balaão tinha. Porque a mula falou, a mula estava empacando, porque tinha um anjo com uma espada embainhada para matar Balaão, e Balaão não via. Balaão não percebia, porque Balaão estava cego. Uma burrice. A mula não era tão burro quanto Balaão era. Só que Balaão ensinou a Balaque como fazer o povo de Deus pecar. Balaque, não vai confundir. Balaão ensinou a Balaque como fazer as pessoas pecarem. E era seduzindo as pessoas. Era de modo mais sutil. Mas só que isso ainda acontece até hoje. Mas aí que entra a igreja, aí que entra nós, a igreja. O que nós fazemos quando nós deparamos com uma situação
errada, com o pecado. Como nós chamamos o pecado? Qual nome nós damos para o pecado? O que é o pecado para nós? Se eu vejo o Bruno pecando, o que isso gera em mim? O que eu sinto? O que eu penso? O que eu penso sobre isso? A vida é dele. Deixa. Afinal de contas, nós somos amigos. Se eu falar que ele está errado, ele para de gostar de mim. Então, né? Deixa, vamos continuar sendo amigos. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Vamos ler lá em Ezequiel. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Quando você vê o pecado, quando você vê uma pessoa pecando, quando você vê uma pessoa indo contra a vontade de Deus, qual é a nossa atitude? Ezequiel 33. Qual deve ser a nossa ação? Ezequiel 33. Ezequiel, Antigo Testamento. Tá depois de... tá, achou. Muito bem. Ezequiel, todo mundo achou? Ezequiel 33:1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e construir... Perdão. Eu me perdi todo. Eu fiquei olhando para cá e me perdi. Vou voltar. Depois a gente corta do vídeo isso aí. Ezequiel 33:1, tá bom? Eu vou me concentrar aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, toca a trombeta e avisa o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia ver que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra, a palavra da minha boca, e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste, então, a tua alma. Ufa, a língua fica um pouco travada. Atalaia. Atalaia era o homem designado pelo povo para avisar quando os inimigos estavam vindo para atacar a cidade. E Deus falou que ele nos colocou como atalaias, para nós avisarmos sobre a iniquidade do povo, para nós avisarmos sobre a iniquidade, sobre o pecado. Então, nós não podemos estar de boca fechada quando nós vemos o pecado. Quando o pecado está na nossa frente, nós precisamos apontar o pecado, não o pecador, tá bom?
Não aponte para o pecador, tá bom? Aponte para o pecado. E toque a trombeta para que a pessoa saiba que o pecado está ali. Para que a pessoa, então, se arrependa. Para que a pessoa, então, se volte a Deus. Se nós não fizermos isso, de acordo com o que a Bíblia diz, o sangue daquela pessoa está sobre as nossas mãos. Ah, mas não é justo, não fui eu que pequei, mas você viu. E você consentiu. E você consentiu. E era esse o pecado que estava acontecendo ali, em Pérgamo. Era esse pecado. A igreja estava consentindo com o pecado. O mundo estava entrando dentro da igreja e os crentes estavam aceitando isso. Os crentes estavam deixando que as coisas acontecessem. Os crentes estavam abrindo espaço. Nada, nem um pouco parecido com hoje. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Vem o modo de namoro do mundo para dentro da igreja e a igreja aceita. E aqueles que deveriam falar isso está errado, não falam. Afinal de contas, eu vou perder a amizade. Afinal de contas, eu vou ser taxado como o crente chato, como o crente que não, um crente fora de moda, sendo que a palavra de Deus nunca sai da moda. Deus te constituiu como atalaia, para que você alerte quando o pecado entrar. Imagine só, nós como igreja, se todos nós estivermos com os olhos abertos, vigiando, para que o pecado não entre em nosso meio, como que o pecado vai conseguir entrar no nosso meio? Não vai. Porque aonde eu estou olhando, tem um ponto cego onde eu não estou olhando, mas tem algum irmão olhando para esse ponto cego. E por sua vez tem outro irmão olhando o ponto cego dele, e outro irmão está olhando o outro ponto cego dele. Então quando o pecado vier e quiser me pegar pelo ponto cego, o meu irmão está vendo e vai me avisar. Tem uma diferença entre avisar e entre acusar. Oi? Dedo duro, né? Tem uma diferença muito grande nisso. Se eu vejo o Bruno fazendo algo errado, vamos usar o que o Bruno deixa. O Bruno deixa. Fica de olho aberto. Olho aberto. Digamos que eu estou vendo o Bruno fazer alguma coisa errada. Ah, tá vendo? Aí eu vou chegar, Bruno, isso não está certo. Não é legal você fazer isso. Né? Se ele tem temor a Deus, pelo menos pensar no que eu estou falando, ele vai pensar. Pelo menos. Né? Se ele tem temor a Deus. Mas talvez ele não me considere muito, acho que talvez eu estou exagerando, estou muito pegando no pé dele. Então ele, coisa da cabeça dele. E continua agindo daquele modo que não estava certo. Eu avisei ele. Se ele morre com esse pecado, é uma iniquidade que ele sabia que ele estava fazendo e ele quis continuar. Agora, se o Bruno é ignorante em relação a esse pecado, de um modo bom, né? Não tem um modo bom para ser ignorante. Mas ele é ignorante em relação a esse pecado. Ele não sabia, ou ele estava sendo enganado e não percebeu que era um pecado isso. E eu vi, não falei, e ele morre com esse pecado, a culpa também é minha. Ele, lógico, vai pagar pelo que ele fez, com certeza. Mas a culpa também é minha, porque eu vi e eu não alertei o meu irmão. Perante Deus eu vou ter que prestar conta em relação a isso. Jesus falou, eu tenho contra ti, igreja de Pérgamo, eu tenho contra ti que vocês estão
abrindo espaço, vocês estão deixando, vocês estão dando moleza para o pecado. E o pecado está entrando na vida de vocês, na casa de vocês, e vocês estão deixando que esse pecado entre. E um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Um mal chama outro mal. Daqui a pouco o diabo está com o trono dele estabelecido na tua casa, na tua vida. E você está deixando ele mandar na sua vida. Mas aí Jesus fala o seguinte. Volta lá para Apocalipse. Apocalipse 2. 16. Ele fala assim: portanto, arrependa-se. Jesus, amoroso como sempre, misericordioso como sempre. Jesus falando: arrependa-se. Se arrependa, tem tempo ainda. Se arrependa. Igreja, se arrepende. Se você não se arrepender, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Espada da minha boca, espada de 2 gumes, palavra de Deus. A gente leu no começo, Hebreus 4:12. Quem sabe decora Hebreus 4:12? Levanta a mãozinha. Tá bom, vamos ler lá, Hebreus. Vamos relembrar Hebreus. Hebreus 4:12. Isso aqui é um versículo legal, hein, gente? Se vocês estiverem interessados em decorar versículo, esse aqui é um versículo bom para se decorar. É bem facinho. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, se vocês também quiserem aprender a achar onde fica os livros, é legal você ter a Bíblia assim, ó. Ela não só no aplicativo, e em casa você ficar praticando, é bom. Bom, você vai pegando prática, tá bom? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Apocalipse, nós lemos que Jesus falou assim: arrependa-te, senão eu venho logo e com a espada da minha boca eu julgarei vocês. Com a espada da minha boca. A palavra de Deus, ela é espada. A gente leu aqui, ela é viva e eficaz. Aí você fala assim, tá, mas a palavra de Deus não é o evangelho? É o evangelho. Não é o evangelho? A palavra de Deus são as boas novas. Não são as boas novas, a palavra de Deus? A palavra de Deus é o verbo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos salvação, vida, e uma vida em abundância. A palavra de Deus, ela nos fala sobre um amor incondicional, um amor imutável, um amor tão grande que levou Jesus a morrer na cruz. É a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Acredita nisso? Mas em Apocalipse nos fala que pelejarei contra vocês com a espada da minha boca. Como é que uma mensagem de amor pode pelejar contra nós? Como é que pode isso? Como é que pode uma coisa dessa? João 12, abre lá em João. Abre lá em João 12. Doze, 47, 48. João 47. Ok? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Olha só aqui, beleza. Jesus falando,
Olha que beleza. Se alguém ouvir as minhas palavras, que é essa espada de 2 gumes, e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-lo. Evangelho, boas novas. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que te tenho proferido, esta o julgará no último dia. Essa mesma palavra de salvação, de evangelho, de cruz, ela é que vai te julgar no último dia. Essa espada de 2 gumes, espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. A palavra de Deus, ela é salvação e ela é justiça. Amor, juízo. Ela corta dos 2 lados. Para aqueles que creem e recebem, ela é boas novas de salvação. Para aqueles que ignoram e as não guardam, é uma palavra de morte e de juízo para as suas vidas. Essa mesma palavra vão nos julgar nos últimos dias. Essa palavra. Por isso que a gente fala tanto e tanto e tanto e vamos continuar falando e falando e falando enquanto nós estivermos aqui. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é importante, ela é essencial. A palavra de Deus, como disse o Sérgio domingo, ela é vida. O Espírito ministra vida através da palavra de Deus. O Espírito traz vida através da palavra de Deus. Mas é o Espírito que traz vida através da palavra de Deus. É o Espírito Santo. Não é o nosso conhecimento, não é o tanto que nós nos empenhamos em ler ela, mas sim o quanto que nós nos empenhamos para conhecer mais ao nosso Pai, ao nosso irmão e ao nosso amigo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não o quanto eu me empenho para ler, para saber o conteúdo, mas o quanto eu me empenho para ler, para conhecer melhor a Deus, para conhecer melhor a Jesus, para conhecer melhor o Espírito Santo. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. É o poder da palavra de Deus, essa espada de dois gumes. E a palavra de Deus nos instrui a ter uma vida santa, ter uma vida reta, ter uma vida íntegra perante Deus. Essa palavra nos instrui para acusar e chamar o pecado de pecado e nos afastar do pecado. Se você quiser, você pode fazer uma lista de versículos que tem aqui falando sobre fugir do pecado, tenha uma vida santa, tenha uma vida que agrada a Deus, tenha uma vida que alegra a Deus, tenha uma vida limpa. Tem inúmeros versículos que falam sobre isso. Esse fio aqui me atrapalha muito. Isso. Hoje não teve outro. Pronto, eu vou ficar parado aqui, tá bom? Então é essa mesma palavra que nos salva, é a palavra também que vai nos julgar se nós não aguardarmos em nosso coração. Novamente, é uma decisão tua, uma decisão minha. Não é uma decisão, agora não é uma decisão da igreja coletivo, é da igreja individual. É de cada um. Nós, como pessoas, como filhos de Deus. Até porque eu tenho certeza que você não quer receber o amor de Deus assim. Toma aí o amor de Deus. Aí você pega um pouco. Que nem quando eu ia na igreja católica, quando eu era mais novo, nos dias especiais, o padre pegava uma vasilhinha assim, com uma cumbuca com água e uma bola assim com uma haste. Ele mergulhava na cumbuca e saía jogando água assim no povo, né? Água benta, isso, água no povo, água benta, né? E aí eu, pequeno, ficava só no
quando ele fazia assim, opa, eu vou vir para cá para que venha, né? Aí ele vem para cá e opa, para cá para que possa vir em mim, porque eu queria receber essa água benta. Porque era jogado, pegou. Se não pegou em você, não foi abençoado. Tenho certeza que você não quer isso, o amor de Deus na sua vida. Deus dando o amor de Deus e se pegar em você, pegou, se não pegou, que pena, você perdeu a salvação, perdeu o amor de Deus. Você não quer isso. Eu não quero isso. Eu quero o amor de Deus para mim, individualmente. Eu quero que Deus olhe para mim e me chame pelo nome. Eu quero que Deus olhe para mim e conheça as coisas que eu estou passando. Eu quero falar com Deus e eu quero que Deus me ouça. Eu não quero que chegue num culto e todo mundo está orando, louvando a Deus e a minha voz seja só uma voz no meio de muitos que Deus está ouvindo. Eu não quero isso. Eu quero que a minha voz seja a voz que Deus está ouvindo. Assim como você também quer assim. Se você quer assim o amor de Deus, o juízo de Deus vai ser igual. Do mesmo modo. Não vai ser um juízo de Deus para todo mundo em atacado, vai ser individualmente. O que você fez? O que você fez com aquele pecado? O que você fez quando você viu o teu irmão pecando? Como você agiu quando você viu o mundo entrando no reino de Deus? O que você fez? Você estava sentadinho, olhando o mundo tomar conta do reino de Deus, ou você estava lá lutando, batalhando e defendendo as coisas que são de Deus? Qual é a sua atitude? Individualmente. Porque se como indivíduos nós lutamos contra o pecado, então nós somos um exército lutando contra o pecado. Cada um empenhado com todas as suas forças para defender o reino de Deus. Para defender o teu irmão. Para defender a tua família. Para defender a vida daqueles que você ama. Individualmente. Juntos nós somos mais fortes. Amém? Último ponto. Jesus Cristo diagnostica a igreja e premia, então, os vencedores. Vamos para a última parte. A predinha. Vamos lá para a preda branca. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvido aí? Quem tem ouvido, faz assim, ó. Ó o meu aqui, ó. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Não é orelha, que uns têm grande, outros têm pequeno. Eu não vou citar o Bruno, porque eu já citei muito, tá bom? Uns têm grande, outros têm pequeno, né? Mas não é isso aqui, não. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Quem quer comer do maná? Amém? Quem quer receber essa pedrinha branca? Você sabe para que serve essa pedrinha branca? Vamos aprender. Mas não fala não, senão todo mundo vai falar e eu não vou entender bem, tá? Olha lá. Primeiro, vamos falar sobre o pão. Maná escondido. O maná, tudo bem? Todo mundo conhece? Maná. Enquanto o povo estava no deserto, até chegar à terra prometida, né? 40 anos no deserto, Deus mandava maná todo dia. Todo dia de manhã, o povo acordava, estava aquela camada de pão na porta dele. Deus acabou de passar e deixou o pão na porta. A pessoa só tinha que ir lá e colher, pegar o pão e entrar com o pão. Era a comida deles. Deus dava e deu durante 40 anos para eles o maná. Cada um daí pegava um pouco e comia aquele dia, e o outro dia ia ter pão fresco de novo. Né? É bom comer um pãozinho fresco, né? Quando você vai comprar no
Brasil tem bastante disso. Você vai comprar de manhãzinho o pão, né, Carlão? O pessoal quer o quentinho, não quer o pão de ontem. Quem vai comprar um pão e falar, me dá o pão de ontem aí, que eu gosto do pão de ontem. O pão frio, duro, é desse que eu quero. Não, quer o quente, aquele que você passa manteiga em cima, a manteiga até dá aquela derretida. É esse pão que a gente quer. Era um pão melhor que Deus dava, porque era o pão que vinha do céu e era dado para o povo. Então, quando o povo entrou na terra prometida, acabou. Não teve mais isso. Mas só que... vamos ler aqui. João. Vamos ler lá João. Eu ia citar só esse versículo, mas vamos ler esse versículo aqui. João 6. Agora me deu vontade de comer pão. Pãozinho com manteiga. Ou com mortadela também é bom. Queijinho derretido. Dá vontade de comer pão agora. João 6,30. João 6,30. Então lhe disseram eles, que sinal fazes, aqui são os religiosos falando para Jesus, que sinais fazes para que o vejamos e criemos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Desce um pouquinho mais, por 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele crê não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Amém. Não vamos entrar na ceia aqui, mas Jesus é o maná, o pão vivo que desceu do céu. E ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então, quando fala aqui, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Ao vencedor receberá vida que vem do pão vivo que desce do céu. O sacrifício de Jesus na cruz é para você que ouve o que o Espírito diz às igrejas e vence no final. Para você, esse sacrifício na cruz. E também para aqui que vai dar uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, só aquele que recebe, e lógico, Jesus. Né? Lógico. Pedrinha branca. Vamos aqui para um fato histórico sobre a pedrinha branca, tá bom? O que acontecia nesse tempo? Aqui, porque era usado essa pedrinha branca em julgamentos. Quando tinha o julgamento, o Bruno não, que o Bruno já está bravo comigo. Se eu usar de novo o Bruno, nunca mais ele vai aqui, vamos sentar aqui na frente. Vamos usar aqui o Vande, tá bom, Vande? Vamos usar aqui o Vande. O Vande vai ser julgado. Quem fez alguma coisa errada. Não vou citar o que é, mas fez alguma coisa errada. Faltou no ensaio ontem. Pá. Então, como todo julgamento, vai ter os advogados, júri, vai ter o povo que vai, então, decidir se o Vande é culpado ou é inocente. Então, aqui é o júri. Tá bom? Depois de ter analisado os fatos, o júri entra numa sala e vai decidir se ele é culpado ou ele é inocente.
Aí o juiz aqui, que sou eu no caso, vou ter na minha mesa uma pedrinha preta e uma pedrinha branca. Vocês já entenderam, né? O júri vem e cochicha aqui comigo, ou me dá uma folhinha, sei lá, de algum modo eles me mandam um e-mail. Naquele tempo tinha smartphone já. Eles mandam um e-mail falando, inocente. Aí eu recebo aqui o e-mail, inocente. Aí eu falo, a sentença do Vanderlei é pedrinha branca, inocente. Vai em paz. Agora, se fosse culpado, pedrinha preta. Culpado. Então, pedrinha branca significa que você é inocente. Jesus está com uma pedrinha branca esperando você para falar que você já foi justificado. Você já é justo perante Deus, porque os seus pecados já foram perdoados, porque na cruz Jesus já levou os seus pecados. Pedrinha branca para você. Outra coisa que era usada a pedrinha branca também. Eu estou na minha casa, eu vou receber o Sérgio na minha casa. O Sérgio está passando perto da minha casa e ele pede para ficar na minha casa. Eu falo, pode, Sérgio, vem, pode ficar na minha casa. Ele passa a noite ali, a gente conversa, a gente fica amigo e tal, e ele vai embora. Eu falo, não, Sérgio, espera só um pouco. Eu vou lá, pego uma pedrinha branca e quebro ela no meio. E dou metade para o Sérgio. Fico com a outra metade. Eu falo, Sérgio, quando você quiser voltar aqui, ou a Joyce quiser vir, a Rose quiser vir, o Serginho quiser vir, é só dar essa pedrinha branca para eles, que eles vão ser bem-vindos aqui em casa. Porque daí, digamos que a Rose está passando lá naquela rua e ela está com a pedrinha branca, ela precisa de um local para ela passar a noite. Ela vai bater na minha porta e falar, eu conheço o Sérgio, estou aqui com essa pedra e eu queria ficar na sua casa. Então eu vou pegar a minha pedrinha branca e vou ligar com a pedrinha branca dela. E isso vai comprovar que ela é bem-vinda na minha casa. Porque a família deles é bem-vindo no meu lar. A pedrinha branca significa que você é bem-vindo, você é bem-vinda à casa de Deus. Você é bem-vinda. Quando você chegar no céu, você vai ter uma metade de uma pedrinha branca, Jesus vai ter outra metade, você vai unir com a pedrinha dele e ele vai falar, você é bem-vindo na minha casa. Pode entrar. Oi? Ah, agora essa parte era boa, né? Essa parte era boa, né? Então, a pedrinha branca, ela pode significar que você é justo e justificado perante Deus e que você é bem-vindo de volta ao lar, de volta à casa. Amém? E o novo nome, o nome que só você e Deus sabe. Para mim, isso sempre me chamou muita atenção, essa questão do nome. Porque Jesus era folgado, né? Assim por dizer. Ele viu Simão e falou, ó, Simão, não, a partir de hoje é Pedro. Nunca mais vou chamar você de Simão. Você é Pedro. Já mudei teu nome. Jesus sempre deu uma atenção para nomes. Deus mesmo tem vários nomes, né? É maravilhoso conselheiro, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Príncipe da Paz. Você pode estar um monte de nome, tem um monte, né? Isso aí. Você também sabe o nome, não sabe? Tem esse nome também, tem esse nome, esse, Elohim, e aí por diante. Deus, ele dá valor a nomes, ele dá valor ao seu nome, mas no céu, ele vai ter um nome especial para você. E para mim, eu sempre achei isso muito interessante, porque demonstra intimidade. Intimidade. É mais ou menos como se você tivesse um apelido de infância. Carinhoso, lógico, que você ganha em casa, que a tua avó te chama, o teu avô te chama, a tua mãe, o teu pai, algo assim, pessoal, às vezes um nome que é até bobo, né? Mas quando é chamado por aquela pessoa, é algo íntimo, é algo que é só entre você e ela, te lembra de coisas,
te traz emoções à tona. E Deus vai te dar um nome que só Ele sabe. E ele vai te chamar por esse nome, só Ele que vai te chamar por esse nome. E provavelmente é um nome cheio de significado. E quando você ouvir esse nome, você vai saber na hora, é Deus. É Deus. Não é ninguém mais me chamando. Deixa eu contar algo aqui. Eu fiquei o dia inteiro pensando, conto, não conto, conto, não conto. Deixa eu contar algo. Contei, vamos contar então. Um tempo atrás, esse ano ainda, aconteceu algo especial em casa, né? Numa noite, a Miki acordou de noite cantando, louvando a Deus. À noite, assim. Ela estava dormindo, na verdade. Deus estava tocando na vida dela e ela estava dormindo. E eu acordei. Já disso eu já fiquei, eu acordei. Então era algo assim, incrível, era algo de Deus. Era algo, ainda mais algo de Deus, né? Aí eu acordei, eu vi ela ali cantando, louvando a Deus, e eu entrei na onda, né? Falei, eu já estou acordado, nunca acordo. Acordei, entrei na onda, tal, a gente estava ali louvando a Deus. Aí ela me chamou por um nome. Não, na verdade, ela falou um nome e falou, esse nome que eu não vou revelar aqui, falou por esse nome e falou, acorde. Falou 3 vezes esse nome e falou, acorde. Só que esse nome que ela usou é um nome muito pessoal entre eu e Deus. Porque, como eu falei, essa questão de ter um nome íntimo, esse nome na pedrinha branca, sempre chamou muito a minha atenção. Então, eu sempre, desde o início da minha conversão, eu me dei um nome para que eu e Deus tivéssemos esse nome. Provavelmente não vai ser esse na pedrinha branca, né? Mas eu me dei esse nome e é um nome especial para mim. E a Miki sabia, mas eu contei uma vez só e eu não fico divulgando muito, porque é algo mais entre eu e Deus. E ela falou esse nome 3 vezes, falou acorde, acorde. Aí eu já fiquei de antena ligada, falei, opa, né? Então Deus falou comigo através dela, foi uma palavra que Deus deu. E foi ótimo, foi gostoso, a gente ficou ali um tempo orando. Aí no outro dia a Miki falou, mas ela falou assim, eu lembro que eu falei esse nome. Por que eu falei esse nome? Eu falei, esse é o nome da minha pedrinha branca pessoal. Né? Não vai ser essa no céu, mas pessoal é. E Deus deu atenção a isso. Para mim foi especial. E quando Deus, usando ela, falou esse nome, na hora eu pensei, é Deus. Não é coisa dela. Não é coisa aqui, porque tá bom e ela vai falar alguma coisa. Não, naquela hora chamou a minha atenção. Porque eu sabia, era Deus me chamando. E é mais ou menos esse sentimento que essa pedrinha branca com nome vai ter para você, para mim, no céu. Quando você ouvir esse nome, você vai saber, é Deus me chamando. E eu quero isso. Você quer isso? Eu quero isso. Eu quero muito isso. Mas para você ter isso, você tem que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas e ser daqueles que vencem. Você é daqueles que vencem? Você é daqueles que vencem? Então fala para o irmão do trás aí, eu sou daquele que vence. Agora pergunte, você é daquele que vence? Então, para você, Deus tem um maná escondido. Para você, Deus tem uma pedrinha que significa que você já é justificado, que você é bem-vindo à casa de Deus. Para você, tem um nome especial que só você e Deus vai saber. Então, fuja do pecado. Não viva o pecado. Então, acuse o pecado. Chame o pecado pelo nome e ajude o teu irmão a conseguir ter uma vida
de santidade. E se algum irmão vier falar com você, ouça. Ouça. Se alguém vier falar, irmão, eu acho que você está errando nisso, ouça. Mal não vai fazer. E se ele está preocupado em te falar isso, é porque ele te ama. É porque ele quer que você esteja com ele no céu. Então ouça. Isso não quer dizer que o irmão vai estar certo 100%. Mas aí busque de Deus. Veja o que Deus fala. Busque o Sérgio, busque a Rose, busque alguém maduro na fé e vê se aquilo realmente veio de Deus. Se veio, fuja do pecado. Senão, uma mula vem falar com você à noite e vem puxar o teu pé. Amém? Fique de pé, por favor. E vamos terminar